Opa, sejam todos muito bem-vindos para mais essa live RPA Mão na Massa. Eu sou Alex Diogo e nessa série de conteúdos que eu disponibilizo e gravo semanalmente, eu tenho como objetivo ajudar profissionais a alavancarem a carreira através da automação de processos por robôs através dessa máquina de automação. Nessa live de hoje, eu vou te mostrar como tornar um robô mais interativo, como que um robô pode ser mais amigável com o ser humano, né? Isso quando a gente está falando aqui de robôs assistidos, sendo executados no modo assistido. Para quem não sabe exatamente o que é um robô assistido, eu vou explicar aqui bem rápido para que que todos que estão participando aqui possam ter esse alinhamento. Um robô assistido é um robô que durante o seu runtime, ou seja, durante o seu tempo de execução, ele interage de alguma forma com um ser humano. Isso se dá normalmente através de alguma informação, de algum comando, seja uma seleção de uma opção, enfim, qualquer decisão que um ser humano precise tomar enquanto o robô está no momento da sua execução. Então o robô interrompe a sua execução e aguarda que um ser humano tome alguma ação. Então esse é o conceito mais básico do que seria um robô assistido. E aí, em contrapartida, naturalmente, né, nós vamos ter o conceito de um robô não assistido, que é exatamente um robô que é capaz de fazer todos os seus processos sem que dependa em nenhum momento da sua execução, enquanto ele está executando, ele dependa de alguma forma interromper a sua execução para que algum ser humano interaja com ele. Esse recurso que eu quero mostrar aqui, ele vai ser um recurso bastante útil, principalmente quando a gente precisa saber qual é o percentual de tempo de execução que o robô está em um determinado momento. Então deixa eu dar aqui um exemplo que fique um pouco mais claro aqui dessa nossa aula aqui de hoje. Por exemplo, digamos que o robô esteja tratando dados de uma planilha, e aí essa planilha ela pode ter 10 linhas, ou 1 milhão de linhas, ou qualquer quantidade de linhas, e após esse tratamento, o robô vai precisar que um ser humano realize alguma parte do processo para que ele continue ali a sua execução. Alguma conferência, em algum momento ele vai terminar a execução, o ser humano vai fazer uma conferência e vai mandar que o robô dê seguimento. Então esse cenário, a gente já compreendeu que é um cenário para um robô assistido, só que não seria muito prático se o ser humano ele precisasse ficar acompanhando o robô. Vamos colocar aqui 1 milhão de linhas, né, que o robô execute aquele 1 milhão de linhas, para que ele possa saber em que momento ele vai precisar interagir, né, ficar ali aguardando qual vai ser o momento da sua participação. A gente tem, é verdade, muitas formas de alertar o usuário sobre o momento em que ele vai atuar, mas até que chegue esse momento, como a gente pode auxiliar ao usuário que ele saiba, né, qual o percentual de linhas que o robô já executou, até mesmo para saber se o robô não está parado em algum processo que esteja consumindo demais, além do tempo que aquele processo ou aquela linha deveria consumir. Como saber onde o robô está dentro daquele looping, que é uma repetição, né? No caso de 1 milhão de linhas que ele está processando, então ele vai ficar ali naquele looping, processa todos os dados, volta, vai para outra linha, processa. Então esse procedimento, dependendo da quantidade de linhas, vai ser muito demorado. Então eu consigo fazer com que o robô me mostre online, né, que ele me mostra ali ao vivo, em tempo real, achei a palavra correta, né, que ele me mostra em tempo real qual é o percentual da sua execução.
e então eu posso saber mais ou menos em quanto tempo ainda falta para que eu tenha que interagir com aquele robô. Então vamos aqui ao nosso desenvolvimento. Eu vou abrir aqui o UiPath Studio. Nós vamos criar aqui um projeto, aqui clicando em processo. Eu vou chamar de Progress Bar. Por que Progress Bar? Porque vai ser o recurso que a gente vai utilizar, né? Aquela barra de progresso que vai mostrando o percentual até chegar a 100 ali, a gente saber que encerrou, né? Quando a gente faz a instalação do aplicativo, né? Ele vai mostrando ali a barra de progresso para que a gente saiba se a instalação está no início, se ela está parada por algum motivo ou se ela já está chegando na sua finalização. Então, vou criar aqui um projeto chamado Progress Bar, pode ser qualquer nome, né? Você pode ficar aí à vontade para criação aí do seu processo. Enquanto ele cria aqui, algumas vezes essa criação é mais demorada, como eu estou com muitos aplicativos abertos. Ele costuma demorar um pouco mais, né? E porque ele está criando todo o projeto, toda a estrutura que a gente vai precisar para realizarmos aqui o nosso trabalho. Bom, ele tendo criado aqui para a gente o nosso projeto, vamos abrir aqui na janela de projeto aqui o arquivo main. E aí eu vou usar para simular a leitura de linhas de uma tabela, ao invés de eu ler aqui alguma tabela, alguma planilha Excel que tem uma quantidade de linhas, eu vou fazer uma simulação. Então, para isso é até bom que vocês conhecem outras atividades bastante interessantes. Eu vou pesquisar aqui pela atividade do while. Quem já é da área de programação sabe muito bem o conceito desse tipo de loop, né, que é uma estrutura de repetição. Eu vou arrastar ele para cá. E aí o que vai acontecer? Ele vai entrar, na primeira vez ele vai entrar aqui sem fazer nenhuma conferência sobre validade de condição ou não, e vai executar o que estiver aqui dentro. Aqui dentro desse corpo body seria onde a gente iria colocar o robô para processar cada linha. Vamos dizer que essas linhas elas estejam relacionadas a um ETL, por exemplo. Ele está transformando dados e jogando em alguma outra aplicação. Isso pode estar sendo feito até em modo de background, por exemplo, né? Pode ser até que nem esteja visível para o ser humano. Mas o fato é que, digamos que ele leve em torno de 1 segundo para que ele realize esse processamento. Então, se forem 10 linhas, ele vai levar 10 segundos. Se for 1 milhão de linhas, ele vai levar aproximadamente 1 milhão de segundos. Eu digo aproximadamente porque ele vai depender de vários outros fatores, né? Por exemplo, a velocidade das aplicações com as quais ele venha a interagir. Então ele ficaria aqui 1 segundo aqui dentro, e aí ele faria um teste de alguma condição e voltaria, enquanto essa condição aqui, que no nosso caso, pensando aqui numa planilha de 1 milhão de linhas, seria que a quantidade total de linhas chegasse aqui a 1000. A 1 milhão, na verdade, né? Mas nós vamos fazer com uma quantidade bem menor, porque senão ficaria muito lento aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui duas variáveis. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de total linhas. Vai ser uma variável do tipo numérica, né? Então, eu vou usar aqui o int 32. E eu vou colocar aqui primeiro que ela tem somente 100, né? Seria uma planilha Excel com somente 100 linhas. Depois a gente até testa com uma quantidade maior. E vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de contador, que vai ser exatamente a variável para que eu possa ir adicionando a esse contador. Em cada vez que ele passar aqui, ele vai ser um numérico e ele vai começar com 1, que seria ali a minha primeira linha. Então, o que vai acontecer? Cada vez que eu executar aqui, eu vou adicionar 1 ao contador e na condição eu vou testar se contador é igual ao total de linhas. Então, ele só vai encerrar esse processamento, ele só vai sair desse looping
no momento em que o contador chegar à quantidade de linhas processadas. Então vou colocar aqui que a minha condição é que contador seja igual ao total de linhas. São as duas variáveis que eu criei. E obviamente eu vou precisar colocar uma adição, né? Uma forma de adicionar sempre a esse contador em cada vez que ele ficar nesse loop. Então, para isso eu vou usar a Activity Assign, que é uma Activity de atribuição, e eu vou atribuir que cada vez que ele passar por esse looping, a variável contador vai receber contador mais 1. Então, na primeira vez ele vai ser 1, na segunda vez ele vai ser 2, e assim até ele chegar ali à quantidade de 100, que foi o que a gente colocou inicialmente. E aí que entra a possibilidade da gente colocar um componente que vai nos auxiliar a compreendermos o percentual de uso que nós estamos naquele robô. Mas não vem instalado por padrão pela UiPath um componente que nos permita esse tipo de ação. Então, nós vamos vir aqui em gerenciar pacotes. Nós vamos vir aqui no repositório Marketplace e vamos pesquisar por Interactive. E nós vamos pesquisar Interactivity por esse pacote aqui que é da UiPath Team. Não, são pacotes que, embora não tenham um suporte oficial da UiPath, eles são criados pela própria UiPath, por um time da UiPath. Então nós vamos instalar esse pacote, uipathteam.interactive.activities, clicar aqui ou clicar aqui em atualizar e mandar salvar. Nesse momento ele vai fazer essa instalação. Algumas vezes esses pacotes solicitam um aceite do usuário, né, uma autorização, porque existem pacotes que podem ser licenciados através de pagamento de licença, né? Se viermos agora então aqui na janela de atividades, vamos pesquisar por Interactive mesmo. Nós vamos ver que ele trouxe uma série de activities, de componentes que a gente pode utilizar, e o que eu quero mostrar hoje é exatamente esse aqui, o Progress Bar, que é esse componente aqui. Nós vamos arrastar ele aqui para dentro do corpo, aqui, bar, logo acima aqui do nosso assign, do nosso contador. Temos que arrastar ele para cá, e aí ele vai pedir algumas informações. A primeira, nós vamos definir qual é o valor percentual que eu quero que apareça na tela. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, ele vai mostrar preenchido como 100%. Se eu colocar aqui 10, ele vai mostrar 10% na sua barra de progresso. Mas é claro que, como aqui a gente está falando de um processo que vai ficar em looping, eu não quero um valor fixo nessa barra de progresso. Eu quero que ele vá me definindo o progresso que tem ocorrido. Então, nós vamos vir aqui, vamos abrir o editor avançado, e nós vamos colocar aqui, por exemplo, nós vamos fazer uma regra simples, porque eu preciso saber da quantidade que eu tenho para a quantidade total, qual é o percentual que eu tenho. Então, vou fazer aqui uma regra para que a gente chegue a esse valor. E essa regra vai ser o seguinte: eu vou ter a minha variável contador, que eu vou multiplicar por 100 e dividir pelo total de linhas. Essa aqui é a regra que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho o contador, que vai começar em 1, vou multiplicar por 100, porque são os 100% que eu preciso, e dividir
pelo total de linha. Então eu vou ter sempre como resultado exatamente o percentual de onde está a minha execução. A gente precisa utilizar aqui os parênteses, né, para que a gente defina qual é a ordem de precedência de execução. Então, eu quero que primeiro ele execute o contador vezes 100, depois divida por linha. Só que não é o tipo de dado que esse componente espera. Por quê? Se nós olharmos aqui, ele vai nos informar que ele precisa de uma informação que é inteiro, um número inteiro. E quando eu faço essa regra aqui, quando eu executo essa regra, ele me traz um double, né, separado por vírgula, um valor fracionário. Então eu preciso converter esse valor para inteiro. E aí nós temos aqui uma função, no caso aqui do VB, que é a função convert, para converter, porque eu vou pegar uma expressão que está num padrão e converter para outro padrão. E o padrão que eu quero é que ele converta exatamente para o int 32, que é o que ele precisa. Então, converte .toInt 32 e a minha expressão aqui, ok. Aqui eu posso definir a cor que eu quero da minha barra, né, de progressão. Eu vou colocar aqui vermelho, por exemplo, ou verde. Onde eu quero que ele esteja posicionado na tela, vou deixar aqui no próprio centro aqui, né? Então nós vamos vir aqui nas propriedades. O máximo aqui nós vamos deixar 100 e o mínimo nosso aqui vai ser 0 mesmo. Poderíamos colocar 1, já que a gente está começando em 1, né? Nós podemos deixar aqui 0. Aqui a gente tem algumas opções bem interessantes, né? Porque eu posso definir o tipo de barra, se vai ser aquela tipo marquee que vai correndo mais rapidamente, ou se é em blocos ou contínua. Vou deixar aqui o padrão, que é o continuous. A cor nós definimos verde, a posição. Ok, por enquanto isso. A gente ainda vai voltar aqui para fazer mais alguns ajustes. Então vamos ver como vai funcionar. Nós vamos fazer uma execução. Vou deixar aqui, ao invés de total de linhas 100, eu vou colocar o total de linhas 1000, só para ser um pouco mais demorado, né, que o procedimento. Vou só fazer uma correção aqui, porque eu quero que o contador seja menor ou igual, né? Porque senão igual ele não vai executar nenhuma vez aqui. Então, os contador seja, enquanto o contador for menor ou igual, ele vai ficar preso aqui dentro desse looping. Vamos fazer uma execução. Ele está aparecendo em outra tela aqui. Então, eu vou parar aqui a execução e vou fazer aqui a mudança de tela para que vocês possam ver aqui a execução. Pronto, mudei aqui a tela. Então vamos fazer aqui uma execução e aí nós vamos ver. Ele está iniciando aqui e ele vai mostrando o contador conforme cada linha vai sendo executada. Se não me engano, nós colocamos lá 1000 linhas, né? Então ele vai mostrando o percentual dessas 1000 linhas sendo executadas. E aí eu deixei dessa forma para mostrar aqui uma coisa muito importante aqui. Quando a gente trabalha com componentes que eu não sei em que momento eu preciso destruí-lo, acho que não é nem bem isso, né? Eu sei em que momento ele deveria sumir, mas o componente não sabe em que momento ele terminou a sua participação. Para que você entenda isso que eu quero te falar aqui, vamos adicionar mais uma activity aqui, a message box. Vou colocar aqui essa activity
Vou colocar aqui processo terminado. Vou diminuir aqui para que não demore até 1000. Vou colocar aqui 100. Vamos executar, porque eu quero que você compreenda o que vai acontecer aqui. Quando eu estou aqui dentro, eu criei esse componente. Mas ele não vai se autodestruir quando ele sair de dentro desse looping. Porque, na verdade, ele nem faz ideia de onde ele está sendo executado. Então, você observe, eu saí de dentro do looping, coloquei aqui a mensagem na tela, mas esse componente continua ativo, ele continua existindo. Então, eu preciso de uma forma de destruir esse componente, tirar ele da tela, né? Desligar ele. Ele vai se desligar, obviamente, quando eu terminar aqui o robô terminar a sua execução, ele vai obrigatoriamente sair. Mas nós vamos matar esse componente. Então, para isso, eu preciso vir aqui no Progress Bar, Propriedades. Você vai ver que ele tem aqui um campo que ele pede aqui um tipo de handle. Ou seja, como ele vai manipular esse componente. Então, eu quero que quando ele criar esse componente, ele jogue numa variável, para dentro de uma variável, uma forma, um endereço desse componente para que eu possa destruí-lo depois, encerrar a sua execução depois. Então, nós vamos vir aqui com o Ctrl K, vou criar uma variável chamada de barra. Se nós viermos aqui nas variáveis, a gente vai ver que ele criou uma variável chamada barra do tipo inteiro. Então, ele vai ter alguma identificação, um identificador desse componente aqui que é o Progress Bar. Então, logo aqui, quando a gente terminar a nossa execução aqui, o looping, né, 1000 linhas que eu executei, eu vou puxar para cá o Close by Handle, que é esse outro componente aqui. E para esse Close by Handle, a única coisa que eu preciso informar para ele é qual é o elemento que eu quero destruir, que eu tenho um código de manipulação dele e quero destruir. Então, nós jogamos essa informação para dentro de uma variável chamada barra. E aí ele deu um erro aqui. E aí vou aproveitar para explicar um pouquinho sobre escopo de variáveis. Quando a gente cria uma variável, vamos lá, a gente cria essa variável dentro de um determinado escopo. Essas duas variáveis aqui eu criei no escopo sequence, que é esse escopo principal aqui. E aí você vai ver que a variável barra, que eu criei aqui dentro do Progress Bar, se eu selecionar aqui o Progress Bar, ele está dentro do body, ou seja, essa variável só existe enquanto o processo está aqui dentro, mas eu preciso que ele exista também quando ele sair e voltar aqui para o meu sequence. Então, o que eu vou fazer é escolher aqui o escopo sequence. Então, sempre que você criar uma variável, e num determinado momento você sabe que ela existe e não está conseguindo encontrar, o UiPath está informando que tem erro porque essa variável não existe, observe o escopo dela. Então, pronto. A partir de agora, quando ele terminar o looping, ele vai destruir o componente e depois mostrar aqui essa informação. Vamos executar aqui só para a gente ver se vai funcionar dessa forma que a gente espera aqui, né? Ó, está executando. Aí é um processamento rápido. Eu sei que nesse momento eu preciso interagir com o robô de alguma forma. Agora, vamos dizer aqui que eu tenha 10.000 linhas. Vou executar novamente. E aí nós vamos ver que agora esse processamento ele é mais demorado. Então imagine que o ser humano precisasse ficar aqui aguardando. Então eu sei pelo andar da carruagem aqui que esse processo vai demorar, eu calculo aí um tempo X, então eu posso estar fazendo outra atividade. De vez em quando eu confiro o percentual para saber se já está próximo ou não
de que um ser humano realize ali algum procedimento. Imagine você se for 1 milhão de linhas, imagine se é uma quantidade desconhecida de linhas. Então, através desse Progress Bar, nós temos a oportunidade de conseguir acompanhar o robô então, ali na sua execução. Eu vou interromper para que a gente não perca tempo aqui da nossa live breve aqui, mas você vai ver que nós temos outras possibilidades. Por exemplo, se eu precisar mostrar um componente HTML, embebedar aqui algum recurso, para colocar um display que seja HTML, uma imagem aparecer na tela, uma mensagem display. Então nós temos aqui bastante opções aqui interessantes que a gente pode utilizar com esse pacote Interactivity da UiPath Team, que é exatamente para interação com o ser humano. Então é isso, espero que tenham gostado, que seja proveitoso aí no projeto de vocês, e a gente se vê na próxima live então. Até lá! Existe sim um método que ajuda profissionais a alavancarem a carreira através da automação de processos por robôs. E aqui nesse canal eu vou te mostrar onde deve estar seu foco, porque se você focar nos pontos certos, o seu crescimento profissional vai chegar.